Olá para você que está nos assistindo aí pelo Raio Online. Eu sou a professora Nathalie Ritter e nós hoje vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de direito administrativo, tá? E vamos falar hoje sobre um tópico aí que é presente em todo edital de direito administrativo, que é o tópico de agentes públicos. Às vezes esse tópico vem aí no seu edital com outro nome, abordado de outra forma, mas sempre é cobrado este conteúdo, tá? Acontece às vezes de você estudar muito dessas coisas que nós vamos falar hoje durante o seu estudo das legislações próprias do cargo, né? Quando você vai estudar lá o estatuto do cargo que você vai prestar o concurso, a lei, etc., de cada cargo, certinho? Então acaba que você vai rever esses conceitos ao estudar aquela lei, tá? Mas esses conceitos que nós vamos ver hoje, esse conteúdo que nós vamos estudar, ele está presente na Constituição Federal, tá? Então é uma parte aí do conteúdo que tem todo o seu embasamento de aula na Constituição Federal, certinho? Então hoje nós vamos ver aí o conceito de agentes públicos, os tipos, né, a classificação e algumas peculiaridades, a diferença entre cargo, emprego e função pública, tá? Então vamos abordar aí esses assuntos pertinentes ao conteúdo de agentes públicos, certinho? Para a gente iniciar, queria fazer um contexto mais histórico aí com vocês com relação à evolução desse conceito de agente público, tá? Inicialmente, a Constituição Federal, ela trouxe a classificação, o nome, né, o conceito do servidor público, certo? E aí, com o passar do tempo, foi sendo necessário fazer um conceito geral aí de todas as pessoas que vão desempenhar uma atividade para a administração. Porque o conceito de servidor público, a gente vai ver quando nós vamos falar mais a fundo aqui, ele é um conceito mais restrito do que o de agente público, tá? Então, foi necessário aí criar um conceito aí de todas as pessoas que de alguma maneira desempenham uma atividade para a administração pública, seja ela como servidor público, que nós vamos falar quem são, como agente político, como particular em colaboração, como os militares, certinho? Então a gente precisava definir quem são essas pessoas. E aí foi criado aí o conceito de agente público, certo? Você é um agente, uma pessoa que exerce algum tipo de atividade na administração pública. E esse é exatamente o conceito que nós temos aí de agente público, tá? Toda pessoa que desempenha a atividade administrativa, então em nome da administração eu desempenho a atividade, seja ela de forma temporária ou não, com ou sem remuneração, tá? Este conceito de agente público é o conceito mais utilizado em outros ramos do direito, como por exemplo, lá no direito penal, é este o conceito trazido pela Constituição de quem é o agente público, certinho? Então é toda pessoa, qualquer pessoa que desempenha uma atividade administrativa, ou seja, você desempenha uma atividade em nome da administração, de forma temporária ou não. Temporário, quando você tem um tempo já pré-definido do período que você vai prestar aquela atividade para a administração. Ou não, são os cargos aí em caráter efetivo, né, que você não tem aí uma delimitação de tempo, quanto tempo você vai ficar prestando o serviço para a administração. Eu sou uma funcionária, né, na nossa lei do estado de Goiás, classificado como funcionária pública, mas que é o mesmo que servidor público aqui, de caráter efetivo, porque eu sou concursada na Polícia Civil do estado de Goiás. Então, enquanto eu estiver exercendo a minha atividade, não tem um prazo determinado, eu não tenho um contrato com tempo determinado. Então, nós temos os temporários e os não temporários, que são essas pessoas que têm aí um cargo de caráter efetivo, certo? De forma remunerada ou não, com ou sem remuneração. Com remuneração, eu recebo por estar prestando meu serviço como policial.
certo? Agora, sem remuneração, qual que é o exemplo melhor, aí maior, mais fácil da gente visualizar que nós temos de um agente público sem remuneração? Os mesários, né? Os mesários prestam um serviço à administração pública, eles realizam aí uma atividade administrativa durante as eleições, certo? E sem remuneração, eles não são pagos para isso, né? Os agentes honoríficos, certinho? Então, é um exemplo aí de agente público, mas que não possui nenhum tipo de remuneração. Professora, mas os mesários recebem, sei lá, acho que R$20, não sei quanto que eles estão recebendo hoje, de auxílio para alimentação. Exatamente o que você falou, é um auxílio para se alimentar, tá? Não é uma remuneração, tá bom? Então não confundam aquele valor que eles te repassam para você se alimentar durante os dias que você está lá prestando essa atividade durante aí como mesário, né? Com relação à remuneração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então é isso. Conceito de agente público, toda pessoa que desempenha uma atividade para a administração pública, uma atividade administrativa, de forma temporária ou não, com ou sem remuneração. É como se nós falássemos que o agente público é o todo, tá? Do nosso ciclo aí. Então, aqui, nos agentes públicos, nós vamos ter as outras classificações. Nós vamos ter os servidores públicos, os militares, os agentes políticos, tá? Os particulares em colaboração, certo? Então, cada um desses aqui faz parte do todo que é agente público, beleza? Então, já entrando aí nessa explicação, a nossa letra B que fala sobre a classificação, tá? Segundo a doutrina, os agentes públicos são classificados em agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração. Professora, não falou dos militares. É porque para a doutrina, o militar, ele é um agente público, certo? Mas ele é uma pessoa, ele é um diferentão aí desses outros, tá? Porque ele não é civil, ele é militar. Então, ele acaba sendo classificado aí. Até a gente vai falar aqui. Eles são considerados agentes públicos, mas não entram aqui nessa classificação geral, tá? Porque eles não podem ser classificados como servidor público. Mas eles também não podem ser classificados como agente político. E também não pode ser classificado como um particular em colaboração pelo tipo de regime que eles possuem, que é esse regime militar, tá bom? Então, a classificação que nós temos: agentes políticos, servidores públicos e os particulares em colaboração, tá? Então, essas são as informações iniciais sobre quem são os agentes públicos. Conceito e classificação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas classificações e as suas subclassificações, as suas peculiaridades dentro de cada uma, tá? O primeiro e o principal, porque é o mais cobrado aí em prova para vocês, é o conceito aqui de servidor público, tá? O servidor público é um agente público? É, só que, diferentemente deste conceito genérico que nós temos aí, amplo, de agente público, o conceito de servidor público, ele já deixa um pouco mais delimitado quem são essas pessoas que exercem essa atividade administrativa, tá? Então, o conceito de servidor público, na Constituição, ele é trazido como qualquer pessoa que presta um serviço público na administração. Mas esse serviço que a pessoa presta, ele possui natureza profissional e ele é remunerado, tá? Então, ele possui uma natureza profissional, mas ele também vai ser remunerado. Então, aqui nós tiramos, por exemplo, quem? Nós tiramos desse conceito de agente público os mesários. Por quê? Porque os mesários não têm natureza profissional, aquilo lá não é profissão, certo? É somente um serviço sendo prestado e não tem remuneração. Então, tá vendo como o conceito de servidor público ele é mais restrito do que o agente público e um não se confunde com o outro? Agente público é um todo onde está dentro
os servidores públicos. Então, as palavras-chave que vocês vão lembrar do conceito de servidor público é que o serviço prestado possui natureza profissional e remunerada. Então, uma natureza profissional, remunerada. Profissional, remunerada. São as duas palavras que definem aí o servidor público, tá? E o servidor público, ele vai poder ser subdividido aí em 3 tipos de servidores, tá? E aí, conforme a gente for falando de cada um deles, vai ficar o conceito geral de servidor público e vai até ficar mais claro aí para você. Ele é dividido em estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Os servidores públicos estatutários são aqueles regidos por um estatuto, certo? Por uma lei. Tem uma lei própria que rege aí, que dá o seu regimento jurídico, seja seus direitos, garantias, certo? Como é o caso aqui do Estado de Goiás, a Lei 10.460, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás, certo? Que cai aí para você que vai realizar o concurso de agente prisional, né? Sistema penitenciário e etc, tá? Assim como, por exemplo, nós temos aí o decreto 59.310 lá da PCDF, certo? Possui natureza estatutária, tá? Esses servidores, a gente fala que são servidores estatutários, certo? Eles estão submetidos a uma lei que tem uma característica, uma natureza jurídica de estatuto. Vai disciplinar aí direitos e deveres, certinho? Então, esse é as características aí do estatutário. Já os empregados públicos, eles também possuem aí um cargo, tá? Ocupam uma vaga na administração pública, só que não é chamado de cargo, é chamado de emprego público. Então, a diferença do estatutário para o empregado público é porque um possui um cargo ou uma função pública, enquanto os empregados públicos possuem um emprego público. Não tem como errar. Falou que é emprego público, ele é um empregado público. Mas e os empregados públicos? Eles não são regidos por um estatuto. Eles são regidos pelas leis trabalhistas comuns, pela CLT e as suas leis correlatas. Então, toda lei aplicada aos funcionários privados aí da iniciativa privada também é aplicada aos empregados públicos. Como, por exemplo, nós podemos citar aí a Caixa Econômica Federal. As pessoas que trabalham na Caixa Econômica Federal, eles são empregados públicos, tá? Eles prestam um concurso público da mesma forma que os estatutários prestam, mas eles não vão ter um cargo ou uma função pública. Eles terão um emprego público e vão estar sujeitos aí a todas as legislações trabalhistas lá da CLT e as leis correlatas, tá? Então essa é a diferença aí entre um servidor público estatutário e um servidor público empregado público, certo? Então, são essas as características principais. Mas lembrando que o empregado público também presta concurso público, tá? Para ter acesso aí, a gente fala aí do princípio do concurso público, né? Trazido lá na Constituição Federal, a gente fala desse princípio do concurso público quando nós estudamos lá no direito administrativo, a organização administrativa e no direito constitucional também, o artigo 17, né? Nós falamos aí do princípio do concurso público, que é dizer que para você exercer alguma atividade na administração pública, a regra é que seja por meio de concurso. Para você poder criar um vínculo aí com a administração, você tem que ser aprovado previamente num concurso de provas ou de provas e títulos. Então, tanto os empregados públicos como os estatutários, eles têm que fazer concurso público. Mas um vai ser regido por estatuto, outro vai ser regido pela CLT. Beleza? Essas são as principais diferenças. Mas como servidor público, nós também temos a figura dos temporários. Os servidores públicos temporários, eles são aqueles que são contratados, tá? Sem concurso público.
Ah, professora, mas aqui no estado de Goiás, que é o nosso exemplo maior que nós temos aí para dar, que é bem comum, é rotineiro que aconteça, são os nossos VPTs, Vigilantes Penitenciários Temporários, tá? Os nossos VPTs, eles possuem um contrato de prestação do serviço, certo? Por um tempo determinado, tá? Mas, professora, mas eles fizeram uma prova. Sim, eles fizeram um processo seletivo simplificado. É só uma forma de você peneirar aí as pessoas que vão exercer aquela função de forma temporária, tá? Então, não é concurso público, porque temporário não faz concurso público. Temporário faz processo seletivo simplificado. Só para você conseguir aí para a administração poder selecionar de forma objetiva, né? Não de forma subjetiva, porque se fosse de forma subjetiva seriam cargos comissionados e não temporários. Selecionar de forma objetiva as pessoas mais qualificadas aí para ocupar esses cargos de forma realizar esse serviço de forma temporária, tá bom? Então os temporários, eles são contratados sem concurso público, por um tempo determinado, para atender uma necessidade excepcional temporária da sociedade. Então, lembra dessas palavras: necessidade excepcional temporária da sociedade, tá? O que é isso? Olha, a situação está muito complicada, é uma necessidade excepcional, nós precisamos contratar temporários enquanto não se realiza o concurso para ter os cargos efetivos, certo? Então, por exemplo, nós temos aí os vigilantes penitenciários temporários, eles têm um concurso, um contrato de vigência de 1 ano, renovável por mais 1 ano, se eu não me engano, o último foi, certo? Então aí o contrato está determinando que o tempo determinado de 2 anos, somente para ter o prazo para que seja realizado aí o concurso público, porque a regra é concurso, tá? Não dá para você ficar usando o processo seletivo simplificado, usando os servidores temporários para tudo. Por isso que a gente fala que a necessidade ela é excepcional, ela é exceção, porque a regra é que se faça concursos públicos, certinho? Então é uma necessidade excepcional e temporária aí da sociedade. Na área da segurança pública, é muito fácil se justificar, porque a todo momento falta-se servidor, né? E a necessidade da sociedade de se ter segurança pública, ela é muito iminente. Qualquer pessoa que você parar na rua, você vai virar e falar assim: você acha que precisa aumentar a segurança pública da cidade? A pessoa vai dizer que sim. Então é uma necessidade que ela é iminente, ela é fácil de você verificar e justificar aí que a sociedade necessita, tá? Mas aí a questão, você vai utilizar os temporários para suprir aquela necessidade da população somente enquanto você não resolve o problema de forma definitiva, porque de forma definitiva são os estatutários, tá? São os servidores efetivos aí da administração. Agora, outra coisa interessante com relação aos servidores temporários. Os temporários, eles ocupam uma função, mas eles não possuem um vínculo com um cargo, tá? Então, eles vão estar lá exercendo uma função pública de vigilante penitenciário, mas eles não ocupam um cargo na estrutura organizacional da administração. Por quê? Quando nós vamos estudar os estatutos, eu adentro um pouco mais nesse conceito. Vou pegar um canetão aqui. Neste conceito, na organização, na verdade, de como se dá a estruturação de carreira, quando a gente tem carreira, como é o caso, por exemplo, dos vigilantes penitenciários. E também da Polícia Civil do Distrito Federal, vocês viram aí comigo na lei do decreto, né? Estudam comigo aí o Estatuto dos Servidores e tudo mais. Nós ingressamos na carreira como 3ª classe, certo? Você ingressa como 3ª classe. E a lei diz que para a 3ª classe, por exemplo, nós teremos 1000 vagas, certo? E essas 1000 vagas aqui são cargos,
tá? A lei traz os cargos, tem que dispor em lei quantos cargos estão vagos, quantos cargos tem para serem ocupados, do início da carreira até o final da carreira. Então, por exemplo, nós temos aí 1000 cargos de classe inicial, mas de classe especial, que é a nossa última, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? A gente tem 100, por exemplo, certo? Isso é definir quantidade de cargos. E eu, como funcionária efetiva, como servidora efetiva do estado de Goiás, eu ocupo uma dessas 1000 vagas, tá? Mas os temporários, eles não vão entrar nessa conta aqui. Por isso que a gente fala que os servidores temporários, eles exercem uma função, ocupam uma função dentro da administração, mas não possuem nenhum cargo. Eles não estão nessa contabilização aí que nós temos dos cargos realmente da carreira, tá bom? Então, essa é uma informação aí interessante com relação aos servidores temporários e ela cai muito em prova dessa forma que eu tô falando aí para vocês. Os servidores temporários, eles exercem uma função dentro da administração sem ter vínculo com cargo público. Assim, tá? E essa alternativa está correta, tá bom? Então, esses 3, né, os estatutários, que são aí os efetivos ou os comissionados, os empregados públicos e os temporários, eles são classificados aí dentro da nossa doutrina como servidor público. Por quê? Porque eles vão prestar um serviço de maneira profissional e remunerada, seja ele de forma efetiva, de forma temporária, com estatuto, ou regido pela CLT, não importa, mas tem natureza profissional e tem natureza remuneratória. Você recebe algo por esse serviço que você presta para a administração, beleza? Então, esses são os conceitos importantes aí com relação ao servidor público, tá?